As últimas rodadas têm demonstrado uma melhora coletiva do Flamengo e também tem aberto os olhos de algumas pessoas a respeito do volante Alan. Depois da lesão do chileno Eric Pulgar, que foi titular na temporada passada inteira, muita gente desconfiava já da capacidade que o Alan tinha de assumir uma vaga no time e trazer ali alguma solidez comparada com o chileno. O resultado foi melhor do que a encomenda. E acaba que, na minha opinião, e eu vou te demonstrar por que nesse vídeo, o encaixe do Alan com o De La Cruz é muito, muito superior do que o encaixe do Pulgar com o novo meio uruguaio rubro-negro. Acaba que um complementa o outro e, especialmente, com o Alan, o time fica mais seguro. Eu vou te provar isso nesse vídeo a seguir. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquei. A gente está muito, muito perto de alcançar a marca de 46 mil inscritos. Isso vai ser mais um passo importante rumo à marca dos 50 mil, que são a meta desse canal, pelo menos num primeiro momento. Então, deixa o teu like se você ainda não deixou e se inscreve no canal se ainda não foi inscrito. Escreve pai, mãe, periquito, papagaio, esposa, marido e etc, tá? Para a gente alcançar essa importante marca. Vamos falar sobre o comparativo Alan e Pulgar. Muita gente tem comentado que o Alan não é um bom passador. E assim, eu não teria como discordar mais disso. Acho que falta a gente tentar entender um pouco mais o futebol do Alan. Vamos mostrar aqui alguns dados e fazer alguns paralelos aqui também. Quando a gente vai olhar o número de passes progressivos, o que é passes progressivos, gente? É um passe obrigatoriamente para frente, e se o jogador estiver no campo de defesa, é um passe de no mínimo 30 metros, ou se o jogador estiver no campo de ataque, no início do campo de ataque, um passe de no mínimo 15 metros para frente, ou se o jogador estiver já no final, no último terço do campo, um passe de pelo menos 10 metros para frente, ou seja, sempre passes verticais com uma certa distância, ou seja, passe ali muitas vezes que vai quebrar linhas, e isso é um indicador interessante. A gente olha aqui em quantidade, o Alan tenta muito mais passes desse tipo do que o Pulgar. É porque ele troca mais passes mesmo durante o jogo. Ele é um ritmista, um motorzinho. Ele acaba driblando bastante, ele acaba trocando muito passe, se associando mais do que o Pulgar, que tem um passe mais refinado, que demonstra aí nesse aproveitamento. O aproveitamento desse tipo de passe do Pulgar é de 83% contra 73% do Alan. Mas é o que? Ele restringe mais o passe, enquanto o Alan está o tempo inteiro andando e trocando passe, andando e trocando passe. Muitas vezes troca um passe curto, o que faz muita gente ver ele tocando a bola para o lado e achando que ele só toca para o lado. Esse detalhe aí, essa informação te prova que ele dá passes para frente. Ele não é tão refinado quanto o chileno, quanto o Pulgar, mas ele tem sim um ótimo passe, tá? A escola dele, ali depois que saiu do Fluminense, a escola dele foi o Liverpool, e o Jürgen Klopp adorava ele. Ele só não chegou a jogar no Liverpool com o Klopp por conta de problemas ali, com visto de trabalho e tudo mais, tá? Então vamos avançar aqui para a gente ter mais compreensão. Quando a gente vai olhar os passes-chave, realmente o Pulgar tem mais passe-chave do que o Alan, pouca coisa a mais, mas tem o chileno tem um passe melhor. Com bola, ele é de fato melhor do que o Alan. Mas quando a gente vai olhar passes longos, a gente vê de novo o Alan com o dobro de passes longos do que o Pulgar. O Alan troca mais passes no geral, o aproveitamento percentual de passes de cada um é muito parecido, 92% de acerto para o Pulgar e 91% para o Alan, mas o Alan troca muito mais passes durante uma partida de futebol do que o Pulgar, porque ele se desloca muito mais, ele anda com a bola, ele dribla, ele avança construindo, ele arranca, tem até uma arrancada parecida com a do João Gomes que ele fazia, e troca passe muito mais vezes, participa muito mais da construção do time, toca muito mais vezes na bola do que o Pulgar. Quando a gente vai olhar os duelos ofensivos, isso se reflete, né? O Alan duela quase o dobro das vezes, ofensivamente,
quase o dobro das vezes que o Pulgar duela a cada 90 minutos. Então ele é um cara que se mete mais ali numa zona de disputa, se preciso for, embora seja um cara até um pouco mais recuado do que o Pulgar. Mas o principal problema que o Pulgar tinha quando jogava nessa função do lado do De La Cruz era não conseguir, não ter a disponibilidade física e o timing, digamos assim, a capacidade de fazer a leitura da hora de saltar a pressão, de antecipar o combate, de avançar para marcar numa linha superior e de cobrir os passes às costas dele para proteger ali aquele funil. No primeiro gol sofrido pelo Flamengo no ano, houve esse problema, houve essa dificuldade do Pulgar de proteger, porque ele tinha sido deslocado e não tinha conseguido chegar em ninguém. Ao longo da temporada, isso foi sendo atenuado com um sistema de 2 pontas, que deixou o time um pouco mais seguro e com o Flamengo enfrentando basicamente só o Fluminense, que é um time que não tem contra-ataque. Mas isso voltou a aparecer ao longo do tempo. Com o Alan, o time tem sofrido muito menos, porque ele compensa muito melhor as subidas de pressão do De La Cruz, ele também compensa muito melhor essa transição defensiva. Inclusive, quando a gente vai olhar os duelos gerais, ele duela muito mais do que o Pulgar. Ele duela 13,5 contra 11,5 vezes do chileno. Ele desarma mais do que o Pulgar também. Ou seja, ele vai ser um cara que vai ser muito mais combativo. Ele, inclusive, faz mais faltas, né? E às vezes você precisa fazer as faltas para frear ali uma construção do adversário. Você precisa estar próximo para conseguir fazer a falta. E as faltas do Alan são numa região mais avançada do campo. Então ele toma muito menos cartão amarelo do que o próprio Pulgar, embora ele seja um cara até mais violento do que o Pulgar. Quando a gente vai olhar as ações gerais do jogo, a cada 90 minutos, e olha as ações que têm sucesso percentualmente frente a todas as ações, o Alan, primeiro, tem mais ações do que o Pulgar, e segundo, ele tem muito mais ações percentualmente com sucesso do que o Pulgar. 73 contra 63. Pô, esse cara tá tirando o Pulgar para nada. Cara, não tô tirando ninguém para nada. O Pulgar tem uma técnica refinadíssima, uma forma de pegar na bola. Ele seria um bom cobrador de falta se deixasse ele cobrar. Cobrou escanteio, inclusive, nos clubes que ele ia, chuta bem de fora da área, fez um ótimo ano de 2023 e teve uma queda óbvia nessa temporada, e essa queda não diz respeito exatamente a uma má fase dele, mas a um encaixe muito ruim que ele tem com o De La Cruz, porque o De La Cruz, de fato, salta muito pressão, avança demais no campo e deixa espaço às costas. Esse espaço precisa ser coberto por um jogador que seja um pouco mais rápido, um pouco mais móvel, mais combativo e que tenha uma leitura melhor do jogo defensivo. E o Alan é tudo isso. Com a bola, o Alan também é muito bom, embora não seja tão bom quanto o Pulgar. Fato é que a união de dois caras que trocam muitos passes ao longo do jogo, que são dois caras com característica de ritmista, como o Alan e De La Cruz, e especialmente com a capacidade que o Alan tem de recuperar ali os danos que eventualmente o De La Cruz causa ao deixar aquela região do campo menos povoada, fazem deles a melhor dupla para jogar nesse setor do campo. Caso mude no futuro, caso vá o Gerson com um estilo mais cadenciado para jogar nessa função e o De La Cruz vai ser avançado ou vai jogar aberto, aí a coisa pode mudar e o Pulgar pode recuperar seu espaço. Fato é que hoje é loucura imaginar que o Tite vá promover o Pulgar a titular logo que ele retorne da lesão. Vai ter que acontecer mais coisa para que o Pulgar recupere a sua posição, porque o encaixe do seu concorrente direto é muito melhor, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e eu fui.